Olá, ouvintes da Pérola FM, novas canções. Eu estou chegando, Del Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 12 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão Pedro, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas? De quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. A palavra de hoje nos conta como Pedro, a mando de Jesus, pagou o imposto do templo com uma moeda que retirou da boca de um peixe. Esse particular do peixe nos lembra a história de um outro peixe contada no livro de Tobias. O livro de Tobias é um livro da Bíblia que não está na edição da Bíblia da Reforma Protestante. E nesse livro se conta a história de duas famílias judias que viviam no exílio lá pelo século VI a.C. Tobias era filho de um senhor chamado Tobit, que morava em Nínive. Este era um judeu piedoso, cumpridor da lei de Deus. E além de todas as dificuldades para viver sua fé num mundo pagão, hostil, teve a infelicidade de ficar cego por conta de excrementos de pardais. Precisava mandar o filho a uma cidade distante, resgatar um recurso que ele possuía, seu único filho. E ele contratou um jovem valente para acompanhar e defender o seu filho Tobias na perigosa viagem. No caminho, Tobias e seu companheiro pararam no rio, e este acompanhante o orientou a pegar um peixe e separar fel, coração e fígado. Na cidade distante, para onde estavam viajando, morava uma linda jovem de nome Sara, judia também ela. No meio de pagãos, estava com um problema dos grandes. Tinha se casado 7 vezes e na noite de núpcias, o marido morria. Todo mundo a acusava, mas era um espírito mau que matava os seus noivos. Finalmente, Tobias se apaixonou por ela. Por orientação do jovem valente, na noite de núpcias, o espírito impuro foi expulso, queimando-se o coração e o fígado do peixe. Tudo resolvido naquela cidade, voltaram para casa, agora
Tobias casado com Sara e com os bens de sua família recuperados. O pai, cego, ficou radiante de alegria. Agora a família teria continuidade. Deus tinha se mostrado bom e providente. Mas a coisa ficou melhor ainda. Com o fel do peixe, por orientação do jovem valente, Tobias curou a cegueira do seu pai. Oh, que festa tão grande teve na casa do seu Tobit, 7 dias sem parar. E teve mais uma surpresa. O jovem valente se revelou. Era o arcanjo Rafael. Deus o mandou para acompanhar Tobias, libertar Sara, curar o velho pai e abrir um futuro de alegria e felicidade para aquela família tão sofrida. O peixe, dentro da história de Tobias, nos fala da providência de Deus. Ele não abandona os seus filhos. Deus não abandona os filhos dele. E de uma maneira inesperada, quando tudo parecia sem saída, Deus age em socorro dos seus filhos, com providência, com proteção. Mas vamos à história de Pedro, que nos fala a palavra de hoje. Um dia em que Jesus e seu grupo estavam chegando a Cafarnaum, cobradores do imposto do templo perguntaram a Pedro se Jesus pagava aquela taxa. Pedro, para facilitar as coisas, disse que sim. E quando entrou em casa, Jesus puxou logo o assunto e mandou Pedro providenciar o pagamento. Assim, lhe indicou que fosse pescar, que era a sua profissão, e no primeiro peixe fisgado encontraria uma moeda que daria para pagar o imposto por ele e também pelo mestre. 3 coisas, pelo menos, podemos aprender com essa palavra de hoje. O primeiro ensinamento vem dos cobradores do imposto. Além da prática do dízimo, havia no povo de Deus, do tempo de Jesus, um imposto anual para a sustentação do templo. O imposto do templo era anual, pago pelos homens e equivalia a 2 dias de trabalho, pagos com uma moeda grega chamada dracma. O primeiro ensinamento é este: somos responsáveis pela manutenção da casa de Deus. O segundo ensinamento vem do exemplo de Jesus. Jesus não estava obrigado, como filho de Deus, a pagar esse imposto. Aliás, muita gente, pela sua ligação com o templo, estava dispensada. Os sacerdotes, os levitas, os rabinos. Mas Jesus fez questão de participar, de dar bom exemplo, de mostrar-se também comprometido na manutenção da casa de Deus. Ninguém deve se omitir. E o terceiro ensinamento para nós hoje vem do peixe. É verdade que Pedro foi pescar, mas o que conseguiu para o imposto não foi só fruto do seu trabalho.
foi, de forma especial, uma providência divina. Pedro encontrou uma moeda na boca do peixe, conforme Jesus tinha dito. Então aqui para nós está uma lição muito importante. Para as coisas de Deus, quando há boa vontade de nossa parte, mesmo não tendo, aparece um jeito da providência de Deus. Igual o peixe da história de Tobias. Deus é providente. Deus nos ampara, Deus nos socorre, Deus nos abre soluções inesperadas. Basta que nós confiemos nele. Basta que nós abramos o nosso coração para a ação de Deus.